Vamos falar sobre CPI da rachadinha. Hoje a gente entrevistou o senador Alessandro Vieira e ele disse que já tinha 10 assinaturas, né? Precisa de 27 para instalação da CPI da rachadinha. Você acha que é o momento de instalar agora a CPI da rachadinha, Sakamoto, e dá para funcionar de maneira paralela com a CPI da Covid? Fabiola, antes até de responder, só para comentar uma declaração que a senadora Simone Tebet falou no final, né, uma síntese. Aqui, sim, aquele trecho, a gente até acho que não acabou no tempo de comentar, aquela coisa é um elemento complicado, né, que a servidora teria sido indicada para aquela função, naquela posição que poderia avaliar os pedidos, né, e ela recebeu um comunicado pedindo liberação antes de ser indicada para aquela função, ou seja, ela teria, se isso se comprovar, ela foi indicada para aquela função com o objetivo de confirmar a compra, né? Exato. E aí muito o negócio, maluco, né? Esse ponto, sim, é onde a porca torce o rabo, né? Agora... Tá cheio dos termos hoje. Desculpa, eu tô meio saudoso, na verdade, né? Mas eventualmente isso pode ser bem complicado, que acho que o que a CPI está procurando uma prova de que ela realmente estava a serviço de alguém nesse processo. Enfim, com relação à CPI das rachadinhas, como a gente bem conversou com o senador Rogério Carvalho mais cedo, eu e você, Josias, eu acho que é o seguinte, eu entendo o senador Alessandro Vieira, porque é uma coisa grave, é um absurdo sem tamanho. A questão da rachadinha, beleza, é um nome bonitinho para roubo de dinheiro público, né, que é roubo do dinheiro do salário dos funcionários do gabinete de Jair Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, que são o que as investigações apontaram, a ocorrência desse tipo de prática, né? Que somam-se milhões ao longo de anos, não estamos falando de 5, 10 mil, mas vai juntando o papo da galinha, vai chegar, no final das contas, você tem um celeiro inteiro, né? Então, de milho. Então, que é o que aconteceu com milhões e milhões de reais. É uma coisa gravíssima e mostra que o presidente Jair Bolsonaro nunca foi amigo da honestidade. A questão, na verdade, que eu acho que se coloca, é que essa CPI, ela serviria para expor para a sociedade o que está acontecendo e tentar pressionar o Ministério Público no intuito de investigar o presidente da República. Investigar, porque denunciar não é possível, uma vez que ele não pode ser denunciado nem processado formalmente por crimes cometidos antes do mandato. Eles poderiam investigar para deixar pronto, para que quando ele saísse do mandato, né, ele poder sofrer esse processo. E é claro, a sociedade tem direito a saber, né, em quem vai votar no ano que vem, quem é o seu presidente, tudo isso mais. Agora, é difícil, né? Porque exatamente por conta que é uma CPI que o objetivo é garantir transparência, talvez mudar leis para evitar rachadinha, né? Que pode ser útil, mas a gente até discutiu isso aqui também, da dificuldade de formalizar leis pura e simplesmente, uma vez que o Congresso é extremamente criativo para criar práticas que burlam essas leis, né? Então, para simplificar, e desculpa a resposta longa, mas eu acho que apesar da discussão, eu acho que da intenção ser muito boa do senador Alessandro Vieira, eu não sei se neste momento, com uma CPI da Covid e principalmente com a impossibilidade de uma vazão de um impacto para a CPI, se isso vai ser realmente útil, considerando que, inclusive, a gente tem como Procurador-Geral da República um aliado do presidente. Você foi meio político aí, enrolou na resposta. Você acha que então não tem que ser paralela, é isso, né? Não tem que ser paralela. Agora não, espera um pouco, espera terminar para começar. Eu acho que paralelo ele pode atrapalha a CPI da Covid. Eu não sou contra uma CPI como essa, mas eu acho só que ela não vai gerar o impacto desejado. Eu acho que uma pressão da sociedade, uma pressão da mídia, através das revelações, de tudo que está acontecendo sobre o Procurador-Geral da República, faria o mesmo efeito. Agora você aí, Joel, me conta, você é a favor da CPI da rachadinha instalada agora já ou não? Não precisa? Faz depois? Faz paralelo? Como é que faz? Eu vou me contrapor um pouco aqui ao Sakamoto, eu acho que sim. Vamos fazer a CPI e pode inclusive ser agora. Tá? Por quê? Primeiro, a rachadinha em si mesmo é um crime que, embora tratado com muita leveza, muitas vezes é um crime grave, gente. Isso é roubo de dinheiro público, é desvio de dinheiro
para os bolsos ou para os cofres de mandatário, tirando dos seus funcionários, e muitas vezes com funcionários que nem têm outra função ali, exceto servir de canal de dinheiro público para o bolso do mandatário. Então, em si mesmo, já é um crime grave. Um crime que a gente sabe que, sim, é cometido não só pelo clã Bolsonaro, mas por muitos e muitos e muitos outros políticos e clãs políticos aí pelo Brasil. Tá? É grave, mas é cometido por muitos. Agora, no caso da família Bolsonaro, eu não duvido que esse crime ele tem ainda ramificações em crimes ainda mais graves. A gente sabe, por muitos indícios, da proximidade da família Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro, com as milícias. Até que ponto o dinheiro de rachadinha não parou no bolso de miliciano também no Rio de Janeiro? Isso é que eu quero saber. Até que ponto o gabinete Bolsonaro estava ligado ao gabinete do crime, ou seja lá que foi o nome de milícias, matadores de aluguel e outras figuras lamentáveis, deploráveis, com os quais a gente sabe que o clã Bolsonaro tinha muita proximidade. Então, eu acho que é mais do que na hora de investigar isso que estava assim quicando, mas desde antes das eleições, né? Já se sabia muito disso, a coisa da rachadinha com o Flávio veio lá atrás também, e alguém sinceramente acreditou que era, não, é só o Flávio, o pai que é o amigo pessoal do Queiroz, o pai que contratou uma filha do Queiroz para ir para Brasília, nunca pisou em Brasília, mas ganhava dinheiro público do mesmo jeito, que esse pai que comandava a família toda, escolhia para qual cargo cada filho iria, que esse pai, o Jair Bolsonaro, não teria nada a ver com a rachadinha. Esse áudio é importantíssimo, ele vem comprovar algo que a gente já, no fundo, já sabia, mas é importante essa comprovação concreta, e essa comprovação concreta, ela abre o ensejo, sim, para uma CPI, para desnudar de vez. E essa história de paladino, da ética, de contra a corrupção, vamos desnudar essa história e mostrar a realidade de um político que passou os seus quase 30 anos de Congresso fazendo quase que única e exclusivamente esse tipo de crime no seu mandato e no mandato dos seus filhos. É mais do que na hora do Brasil conhecer a verdade para, quem sabe, aí sim, se libertar. Então, Joel, mas só, desculpa fazer uma colocação. O UOL, o Núcleo de Jornalismo Investigativo do UOL vem já há mais de ano investigando e mostrando. Essa reportagem da Juliana Del Piva agora, ela é o último capítulo, na verdade, de investigações dela e de outras pessoas do núcleo que vem trazendo. Inclusive, já ficou claro que dinheiro de rachadinha foi usado para financiar Caixa 2 de eleição em 2018. Ao mesmo tempo, já ficou claro que os gabinetes de três pessoas da família Bolsonaro também já teve funcionário fantasma e de devolução, e através de investigações anteriores, né? Cada investigação seguinte, é claro que ela é pior, traz uma coisa pior e vai trazendo. Esse é o ponto da história, sabe? Que aí eu acho que é o grande ponto. Informação a gente tem demais já para falar que Jair Bolsonaro é o patriarca da rachadinha no Brasil. Mas você não acha que esse áudio, Sakamoto, porque a grande revelação e a repercussão que isso ganhou ontem foi justamente isso. Esse áudio mostra a ligação direta do presidente Jair Bolsonaro. Até então não tinha algo tão claro como ele, né? Porque a sonora, né? A fala da Andréia é isso. Né? O Jair demitiu ele porque ele não devolveu a grana. E hoje o podcast dela, aliás, quem não acompanhou, hoje a gente está lançando o podcast, é novidade aqui no UOL também, não sei se o Joel já teve tempo de ouvir inteiro. O podcast UOL Investiga e traz o primeiro capítulo da Juliana Del Piva e que traz a vida secreta de Jair. E que conta toda a história dele. É muito forte. Eu acho que a novidade aí nesse caso, e talvez por isso a repercussão, e talvez por isso também o ambiente que a gente vive agora, né? Que é muito diferente de quando começou a divulgação de tudo isso. Sim. Isso pesa também, não, Sakamoto? Pesa, né? Não, mas esse é o ponto. Por isso que eu comecei a fala dizendo que a pedrada da matéria da Juliana é um absurdo e é muito forte e tudo isso mais. Eu acho que é um puta furo é um dos mais fortes contra o Jair até agora. O que eu estou querendo colocar é que os pontos que o Joel colocou, envolvimento de milícia, está comprovado. O dinheiro irrigou as contas da família do Adriano Nóbrega, que depois morreu na Bahia sobre circunstâncias muito esquisitas que até agora as pessoas discutem se foi ou não queima de arquivo. Né? Dentro de um processo maior de queima de arquivo. Tipo, rachadinha para Caixa 2. O Flávio Bolsonaro compra uma mansão de 6 milhões de reais na nossa cara.
aí em Brasília, né? E fica por isso mesmo, tudo depois de, inclusive, o valor de movimentação das rachadinhas com relação a eles, de 6 milhões de reais, mais ou menos, né? Muito descarado. O que eu estou querendo colocar, na verdade, é outra coisa. Eu não estou falando que isso não é, que aconteceu agora não é grave. Eu estou só querendo colocar que há informação suficiente, já há um bom tempo, para que uma CPI, uma investigação e tudo isso mais acontecesse. E provavelmente a Juliana e o Núcleo de Jornalismo Investigativo, na próxima, vão trazer algo mais pesado ainda. Por quê? Porque eles estão afundando e estão descobrindo coisas, né? O que eu estou querendo dizer só que é o seguinte, eu não acho que a CPI ela seja o melhor instrumento para, neste momento exatamente, que ela vai gerar a consequência que a gente gostaria que é ver Jair Bolsonaro, tipo, uma transparência total sobre o que aconteceu com Jair Bolsonaro e eventualmente uma punição futura dele. Eu não sei se a CPI, neste momento, vai gerar isso. Esse é o ponto. Não que não mereça, só não sei se vai gerar isso. O pessoal, o que aconteceu com as rachadinhas é mais do que combustível para a população brasileira ir para a rua protestar. Se já não bastasse o que está acontecendo, tipo, o que o Bolsonaro fez é mais do que suficiente para ir na rua protestar.